para um responsável pela nova enchente ontem. A culpa é da população. Veja a declaração do prefeito. Guaíba. Ayrton, duas coisas. Tá? Nós temos contratos rotineiros de limpeza de boca de lobo. Mas eu queria aqui, mais uma vez, eu já falei disso tantas vezes, mas cidade limpa é aquela que ninguém suja, né? Então, a maioria esmagadora, a totalidade dos bueiros sujos é porque se colocou o lixo indevidamente na rua. Então, eu queria mais uma vez, no momento dramático da cidade, apelar que não só em épocas de cheia, mas que não se coloque lixo na rua, e especialmente nos bueiros. Então, isso é um problema, correto? Mas tem rotina de limpeza? Tem rotina de limpeza. Talvez... Está aí o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Professor Marco Antônio Villa. Descobrimos, a culpa é da população. Então, toda a tragédia que assistimos em Porto Alegre, para não falar das outras cidades do Rio Grande do Sul, é da população. É inacreditável a insensibilidade do prefeito, ou a incompetência, ou expressões mais duras que poderiam ser lembradas sobre essa declaração, especialmente no momento que a cidade de Porto Alegre e o Rio Grande do Sul vivem a maior tragédia da sua história. Né? Claro que tem os fatores que transcendem a prefeitura, mudanças climáticas, as catástrofes ambientais, etc, etc. Porém, tem as questões afeitas ao gestor municipal, ao prefeito, né? Que é uma delas, era as obras de contenção, que não foram feitas, responsabilidade do prefeito, as bombas, né? Muitas delas sob responsabilidade da prefeitura. Agora, entre outras questões, Amadeu, a questão da limpeza dos bueiros e a limpeza pública em geral é uma tarefa da prefeitura, isso é óbvio. Agora, imputar à população a ocorrência da enchente, a responsabilidade da enchente, pois ela jogaria supostamente o lixo em local inadequado, é um absurdo dos absurdos e é um desprezo em relação às pessoas que perderam tudo que tinham, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, a destruição do patrimônio público, né? Além do patrimônio privado, claro, tudo isso que aconteceu. Então, existe uma fala assim, absolutamente lamentável do prefeito de Porto Alegre, uma desconsideração, mas isso não é só lá. Claro que lá agora é o momento mais duro, mas isso eu já ouvi falar também aqui em São Paulo. Mas no caso em Tela é pior ainda, porque agora nós estamos vendo todo esse lixo, produto das enchentes, só faltava imputar às pessoas a razão desse lixo, né? Quando tiveram suas casas destruídas, seu comércio, suas empresas, etc, etc, tudo destruído. Então, é um meio de você... E aí você vê quem é o prefeito, quem não é. O prefeito, na acepção do termo, aquele que é o prefeito da comunidade. Um pode assumir as responsabilidades. Esse é o prefeito mesmo. O que não é o prefeito? É esse senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele empurra a responsabilidade que é dele e de sua equipe para os outros, para a população. Intolerável e inaceitável. Guga, por favor, Guga, caiu pessimamente a declaração dele, né? Claro, um gestor tentando fugir da responsabilidade, tentando, no mínimo, dividir a responsabilidade, mas se der, até escapar, dizer que não tem culpa nenhuma no cartório, foi culpa da população, foi culpa da chuva torrencial, foi culpa da natureza, foi culpa de Deus, até se brincar esse pessoal usa. Agora, a culpa deles eles não querem assumir, é óbvio que ele errou muito, errou tanto que daqui a pouco a gente vai falar até de pedido de impeachment, que já está sendo protocolado aí contra o Sebastião Melo. Afinal de contas, a gente tem já as informações de vários momentos em que ele negligenciou a cidade. Ele deixou, por exemplo, de fazer reparos naquela casa de bomba, aquelas 23 bombas que poderiam estar escoando a água, só 4 funcionando, os portões que poderiam prevenir pelo menos parte da água ali do Rio Mauá
também não funcionou, por falta de prevenção, por falta de cuidado. E aí o pior é que agora o pessoal está resgatando a concorrente dele na eleição passada, que foi a Manuela Dávila. A Manuela Dávila, em 2020, durante a campanha, falando desses pontos, falando de investir em casa de bomba, falando da questão do alagamento, fazendo uma proposta de campanha para se tornar prefeita, focada também nessa questão de Porto Alegre ser uma cidade que corre sim sempre o risco de estar inundada. E ela queria prevenir a cidade, ela queria fazer os reparos. Então agora a gente tem até um contraponto. Aquela que era concorrente prometendo fazer aquilo que o que foi eleito não fez, ignorou, banalizou. Então é uma questão política e foi uma questão até de escolha. A que falou disso não foi eleita. O que foi eleito não faz nada. Vamos ver então a manchete do France, que é justamente a possibilidade do impeachment do prefeito em razão dessa negligência. Olha aí, France. Pedido de impeachment de Sebastião Melo é protocolado na Câmara de Porto Alegre. Prefeito é acusado de negligência na manutenção das estações de bombeamento e drenagem. Então, Amadeu, esse pedido foi protocolado na tarde de ontem pela União das Associações de Moradores de Porto Alegre, a UAMPA, e é embasado no manifesto